Oi, pessoal. Vamos aí para mais uma aula da parte de conjuntura econômica, né, para a gente ver algumas principais variáveis. Agora a gente vai entrar em política fiscal. E aqui em política fiscal a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Só para trazer aqui algumas ferramentas básicas que vocês têm já aí na cabeça de vocês, né? O que é uma política fiscal? Normalmente o governo faz política fiscal através de gastos públicos ou através de tributos. Por exemplo, se ele for fazer uma política fiscal expansionista, que foi ali um pouco do que aconteceu no começo da pandemia. Houve, então, um aumento aí dos gastos do governo, um aumento dos gastos do governo incentivando aí o nível de atividade, contribuindo para tentar impulsionar a demanda agregada. Isso fez com que tivéssemos alguns problemas depois, em termos de que a gente vai precisar de um ajuste, porque o governo tem que fechar a conta dele, certo? Ele teve também aí algumas isenções de impostos. A isenção de impostos pode, por exemplo, aumentar a renda disponível, aumentar o aumento de renda disponível pode estimular o consumo, aumentar a inflação. Então, aí, o governo pode atuar nas variáveis macroeconômicas através desses dois instrumentos assim, principais. Com relação ao que a gente tem visto de resultado do governo, o governo pode ter um resultado primário. O que é isso? Tudo o que ele arrecada, né, por exemplo, através de impostos, está lá dentro do que ele arrecada, é o resultado primário, certo? E tudo que ele vai ter que ter de despesa, com todas as despesas que ele tem, educação, saúde, administrativa, né, do pessoal do setor público, essa conta tem que fechar, tudo que ele ganha com tudo que ele vai gastar, igual a gente faz em casa, né? A gente não pode ficar devendo por muito tempo, certo? O nosso salário tem que dar para aquilo que a gente gasta, certo? O resultado entre o que recebe, né, as receitas primárias menos as despesas primárias, vai me dar o resultado primário, certo? Caso aí eu inclua juros, eu inclua os encargos da dívida pública, eu estou falando do nominal. Então, as receitas nominais menos as despesas nominais vai me dar o resultado nominal que tem a ver com a dívida, certo? Guarda aí essa informação de resultado primário, resultado nominal, que é uma política fiscal expansionista, uma política fiscal contracionista. Beleza? Vamos pensar agora em termos de uma notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Do Correio Brasiliense, dessa semana, o Brasil precisa de uma nova âncora fiscal para acalmar os investidores. Por quê? Porque no início da pandemia gastou-se muito para poder controlar a situação um pouco, né? Enquanto a atividade econômica foi em ladeira abaixo, certo? A atividade econômica em ladeira abaixo significa que o governo arrecada menos, tá? Por quê? Porque os impostos são aplicados sobre rendas cada vez menores e teve-se que dar muita isenção de impostos para as pessoas e as empresas continuarem com as suas atividades, certo? E gastou-se muito com insumos, com material médico, com vacina, né? Com a flexibilização das atividades ou com os lockdowns, algumas medidas tiveram que ser tomadas, certo? Então, a gente acabou entrando numa situação fiscal ruim, porque a conta passou a não fechar e a gente precisava de dinheiro para continuar rodando a economia, né? Não dá para deixar também ficar as contas fechadas no 0 a 0 e a economia ir degringolando cada vez mais. Então, o governo teve que intervir. Isso fez com que a situação fiscal piorasse e, assim, o governo muitas vezes financia através de vendas de títulos da dívida pública, certo? Compra e venda de títulos da dívida pública. Isso financia o governo e está atrelado às taxas de juros. Então, assim, os investidores, vendo um risco cada vez maior, vão exigir cada vez mais taxas de juros, certo? Isso a gente já viu lá um pouco em política monetária, na parte de inflação. Mas com relação aqui à âncora fiscal, né, dado todo esse cenário, estamos em dívida, como a gente vai ganhar credibilidade? Porque o governo tem que ter credibilidade para continuar atraindo os investidores, para eles não fugirem, para a gente continuar tendo aí capital de giro, mais ou menos assim. O que aconteceu?
Lembra lá que vocês viram nas aulas sobre o governo Temer que foi necessário fazer algumas reformas para que o governo voltasse a ter credibilidade depois da crise que se degringolou em 2014 e 2015. Teve que fazer uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, e isso daí tem um custo, né? Você faz a reforma e tenta guardar um certo valor para cumprir, né, que essas reformas trouxessem algum benefício, trouxessem mais empregos, trouxessem a capacidade de pagamento da Previdência para as pessoas ao longo dos anos, a solvência. E isso foi criado um teto de gastos do governo. Olha, o governo agora ele não pode dar mais pedalada fiscal, ele vai ter aquele teto, que ele vai ter que atingir aquele teto, o orçamento que foi traçado aqui tem que chegar no máximo ao teto no próximo ano. E no final de 2021, teve a tal da aprovação da PEC dos precatórios. O que é a PEC dos precatórios? Basicamente, precatórios são processos judiciais, por exemplo, a pessoa entrou com uma ação contra o Estado, contra o município, né? E aí ganhou a causa, o governo tem que pagar. E aí é aquela história, o governo não declara falência. Então, normalmente, por isso que ele é um ativo normalmente mais seguro, né? Uma instituição mais segura. Mas ele não declara falência, não nega, ele vai pagar alguma hora. Devo, não nego, pago quando eu puder. Então, o precatório é isso, são dívidas do governo com as pessoas. E aí, assim, pelo que se fala, a PEC dos precatórios meio que assim, devo, não nego, mas eu vou dobrar, vamos dizer assim, o prazo de que eu vou pagar. Eu vou pegar esse dinheiro que eu iria pagar agora e vou alocar para o que eu preciso, neste momento. Então, vocês estão vendo aí que é que nem você pegar um novo empréstimo com o cartão de crédito já estourado. Porque você continua tendo dívida, você continua tendo que pagar. Você só está empurrando mais para frente o prazo de quando você vai ver que hora que você resolve isso. Então, por isso que fala-se muito no mercado hoje que precisa de um ajuste fiscal para o governo voltar a ter alguma credibilidade no mercado, certo? E a PEC dos precatórios foi uma aprovação que, basicamente, o governo estourou o teto dos gastos, falou que não ia... estourei o teto, uma hora eu resolvo o que aconteceu aí, uma hora a conta vai chegar. Então, o governo perdeu muita credibilidade porque estourou o teto dos gastos. Praticamente anulou o efeito que ele tinha feito com essas reformas, né, ali atrás, nos últimos 3 anos. E a gente já estava vindo de uma crise, então a situação só piora. Fora isso, tem o aumento da inflação, que corrói, né, o poder de compra das pessoas, reduz aí, o poder de compra e aumenta a inadimplência, uma série de outras consequências aqui que afetam também a disponibilidade de dinheiro para se arrecadar no setor público, certo? Então, nesse cenário conturbado de política fiscal, o governo vai precisar tomar alguma atitude para controlar isso. Vai ter que criar aqui uma nova âncora fiscal. Mas qual que é o problema? Estamos em 2022. 2022 é ano eleitoral. Então, em ano eleitoral, se fosse um mundo teórico perfeito, os agentes votariam em alguém que se comprometesse a fazer ajustes fiscais e monetários para que o governo garantisse um pouco mais de solvência e garantisse a sua atividade para os outros próximos anos. Só que um governo hoje, uma chapa eleitoral que vai prometer esse ajuste fiscal, que vai prometer uma política monetária, vai ser muito difícil da gente ver nesse ano eleitoral, num país que anda polarizado, principalmente aí após a última eleição, e não se configurou até hoje alguma estabilidade política ainda nesse sentido no país. Então, a estabilidade política é imprescindível para um país que quer voltar a ter credibilidade. Pensando em tudo isso, o que a gente tem, então? Nessa notícia, como eu falei para vocês, né, os especialistas eles reconhecem que esse quadro fiscal piorou, né, com a aprovação da PEC dos precatórios, e o aviso, né, de que o debate eleitoral ele deve incluir a discussão sobre uma nova âncora fiscal, dado que a gente abandonou qualquer âncora que a gente tinha feito até então. O problema aí é que eles falam, né, como falar uma nova regra, porque o governo não basta ele criar uma nova regra e falar que ele vai seguir aquilo, chegar num teto de gastos como ele já havia traçado,
porque ele já mostrou que ele rompe o teto dos gastos a hora que ele bem entender. Então, está sendo um pouco ineficiente essa política dele. Agora, a credibilidade dele foi perdida. Os resultados aqui em termos de números, né? A necessidade do financiamento do setor público. O resultado nominal, né? Lembrando lá, o que é o nominal? É aquele que considera títulos da dívida, que considera os encargos da dívida e juros, certo? E o primário. O primário é sem os resultados da dívida, certo? E aqui tem alguns dados sobre os juros nominais. Com relação a alguns dados aqui que eu coloquei mais de governos, quais foram as variações nos últimos meses, né? Aqui uma variação interanual, desculpa, dos governos municipais, estaduais, federais. A gente vê que essa necessidade do financiamento do setor público está sendo cada vez maior, porque eles se endividaram muito, os estados e municípios, para poder fazer todos os procedimentos com as vacinas, para poder ter as flexibilizações e os lockdowns que tiveram, certo? Eu vou trazer aqui para vocês, rapidinho, no site do Banco Central. Se vocês entrarem em estatísticas, notas econômicas financeiras, tem aqui as monetárias de crédito, setor externo e fiscal. Então, aqui no resultado fiscal, eles têm também todo mês um relatório bem pequenininho aqui de como está a situação fiscal, tabela, né, os históricos aqui dos dados. Então, é legal vocês darem uma olhadinha nesses relatórios uma vez por mês, gente. Coloca lá um calendário para vocês terem noção do que está acontecendo e do que não está, certo? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Apesar de tudo, o fechamento das contas para 2022, por enquanto, parece que vai se dar dentro dos tetos dos gastos, porque a atividade econômica, ela, apesar de estar estabilizada, ela não piorou. E as perspectivas que se tinha para esse ano é de que ela ia piorar ainda mais. Então, assim, a gente temos um resultado que vai ser dentro do estipulado, porque o cenário não piorou tanto quanto a gente previa. Então, o orçamento feito ano passado vai dar para esse ano. Bem, esperamos que seja assim, que não tenhamos nenhuma outra surpresa, né? Mas, acho que em geral é isso, né? Dá uma olhadinha ali na questão de dívida PIB, dívida líquida do setor público em relação ao PIB do país, quanto de solvência ele tem, porque a gente também não pode ter uma dívida líquida muito maior do que aquilo que a gente produziu. Uma conta tem que fechar, tudo que entra tem que dar pelo menos para fechar as contas, né? E eu acho que era isso que eu tinha para trazer de política fiscal. O material está aí para vocês. Qualquer coisa, podem mandar mensagem. Obrigada, até a próxima aula.